Olá pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje a gente vai começar a acompanhar então o Campeonato Catarinense da primeira divisão. Eu trago nesse vídeo então todas as informações da primeira rodada do Campeonato Catarinense de 1996. Então a primeira rodada ela fez parte do primeiro turno e da primeira fase, denominada Taça Governador do Estado. O primeiro turno então eram 9 rodadas. A única equipe que chegasse em primeiro lugar seria o campeão e recebia a taça referente a essa fase do campeonato. E estaria garantido no quadrangular final, terceira fase do estadual. Então, recapitulando, são 10 times nessa fase, então, nesse campeonato de 96. O Jaraguá, a equipe do Tubarão, o Marcílio Dias, o Brusque, a Chapecoense, o Blumenau, o Criciúma, o Figueirense, o Avaí e o Joinville. O que vale então essa primeira fase? Como eu já falei, ela credencia o campeão a disputar o quadrangular final do Campeonato Catarinense. Então a equipe vencedora dessa fase jogará a segunda fase, ou o retorno desse campeonato, já classificado para o quadrangular, então já está entre os 4 do campeonato. Os pontos somados nessa fase, eles são contabilizados junto aos pontos da segunda fase, que é um retorno, então só invertem os mandos de campo. E essa soma dos 2 turnos, ao final da segunda fase, classificará 2 equipes por índice técnico ao quadrangular. Então, inicialmente é isso. Então vamos começar falando da primeira rodada. Ela foi realizada durante os dias 10, 11, originalmente nos dias 10 e 11, mas ela teve seu encerramento no dia 22, né? O jogo entre Jaraguá e Blumenau ocorreu no dia 22 de fevereiro. Então, no sábado 10 de fevereiro, a rodada de abertura, teve Criciúma e Marcílio Dias em Criciúma e teve Chapecoense e Joinville em Chapecó. No domingo, a rodada seguiu com Avaí e Figueirense jogando em Florianópolis e a equipe do Tubarão recebeu em Tubarão o Brusque. Outro jogo que deveria acontecer nessa primeira rodada do domingo era em Jaraguá do Sul, entre Jaraguá e Blumenau, mas ali em função do tempo de treinamento, né, do Blumenau que iniciou poucos dias antes do início do campeonato, confirmou sua participação e iniciou seus treinamentos. Então, em um acordo com o Jaraguá, né, um acerto com a equipe de Jaraguá do Sul, a partida foi transferida para o dia 22, inicialmente para o dia 21 de fevereiro, numa quarta-feira, e depois sofreu outra alteração, sendo disputada na quinta-feira, 22 de fevereiro. Então essa foi a primeira rodada. No jogo de abertura, em Criciúma, a RBS TV então fez a transmissão dessa partida. Ela iniciou às 16 horas. Teve no apito o Ranildo Nunes, auxiliado pelo Auxílio Zavascki e pelo Robson Espírito Santo. Então esse foi o trio de arbitragem que comandou o jogo em Criciúma. Pelos lados do Criciúma, os desfalques dessa primeira rodada foram do Cambé, né, que em 1995 jogou pela Chapecoense estadual, então em 96 estava em Criciúma. Ele foi um dos desfalques dessa primeira rodada, né, sofreu uma ruptura no tendão e o seu retorno era previsto para 3 meses, né, após 3 meses aí. A equipe que iniciou o jogo foi basicamente a mesma que venceu o Ponta Grossa em um amistoso. Então, o Criciúma foi praticamente a mesma equipe aí, né? No gol o Sadi, então teve além do Sadi o Daniel, o Wilson, o Gelásio, o Ednelson, o Bolé
o Roberto Cavalo, o Vanderlei, o Luiz Carlos Oliveira, o Toto e o Índio completaram então a equipe no comando técnico, então o Luiz Gonzaga Migliore. Pelo lado do Marinheiro, o Sidney, atacante, não tinha condições de jogo. O zagueiro Benhur e o goleiro Silvio também foram destaques. Foram desfalques. E pelo lado das estreias, então fizeram suas estreias o Júlio César e o atacante Pirillo. Havia ainda dúvidas no ataque entre Ricardo e Gatão. Em relação ao jogo, a partida terminou empatada em 1-1. Vanderlei aos 9 do segundo tempo. E aos 20 o Pirillo empatou a partida para o Marcílio Dias. A renda dessa partida foi de R$14.019. E o público presente no Heriberto Wilson foi de 3.075 torcedores. Um jogo com o Sadi, com o Daniel, e depois Carlos Henrique. Jogou com o Wilson, com o Gelásio e com o Ednelson. O Bolero, Roberto Cavalos, o Vanderlei e o Luiz Carlos Oliveira. O Arley. E completou aí o ataque. E no ataque, então, o Toto e o Índio. Pelos lados do Marcílio Dias, o Flávio, o Catani, o Admilson, Carlão e Moisés. Corucha, Charles e Evair, depois o Gatão. O Júlio César, o Ricardo e o Pirillo. No lugar do Pirillo, o Emerson Mineiro entrou na partida. O jogo foi bem fraco, né? Jogo de início de temporada, né? As equipes ainda não tinham um padrão ideal, né? Tanto físico quanto dentro de campo aí, né? No segundo tempo o jogo melhorou, mas ainda assim ficou abaixo do esperado. O público de cerca de próximo a 5.000 torcedores no total foi um público razoável até para o início do campeonato. Então, o Criciúma iniciou o jogo tomando iniciativa, né? Não se esbarrou muito na marcação do Marcílio Dias, que veio com um objetivo claro de empate, né? O Marcílio se defendeu, aguardou o Criciúma e tentava no contra-ataque, então, esse gol. No segundo tempo, o Criciúma abriu o placar com o Vanderlei, né? Aos 9 minutos. E o gol de empate foi dos pés de Pirillo, né? No Criciúma, vários reforços aí, então, fizeram a sua estreia na equipe. E esse desentrosamento, como falei inicialmente, era claro que a equipe estava desentrosada. E ao longo do campeonato, minutos, ele saiu depois de uma jogada, uma escorada de bola do Toto, né? Então o Toto fez essa escora e o Vanderlei abriu o placar. O Marcílio foi rápido e pouco tempo depois chegou ao gol de empate. Só que ao empate rapidamente, um minuto depois a equipe chegou ao empate com o Gatão, mas o árbitro anulou o gol, né, por impedimento. Mesmo vencendo, oscilava em campo, ele acabou sofrendo o gol, né? O gol de empate saiu aos 20 minutos dos pés do Pirillo, né? Uma cobrança de pênalti, aí o Pirillo cobrou e empatou a partida. Aos 23 minutos, ainda o Marcílio quase virou com o Júlio César, que concluiu em cima do Sadi uma jogada, uma boa chance. Então a partida terminou mesmo em 1-1. Um resultado bom para o Marcílio Dias no início do campeonato. E o Criciúma acabou então já perdendo 2 pontos em casa aí, né? Na imagem aí imagem do jornal A Notícia, né? Na jogada aí, então o atacante Índio, em uma tentativa, né, de ataque aí, e o Catani, o lateral Catani aí, então tentando fazer essa intervenção da jogada. Ainda no sábado, em Chapecó, Chapecoense e Joinville, né, a partida aconteceu então no estádio original Índio Condá, às 16 horas. No apito, então, o Clécio Moreira dos Santos, o Margarida, auxiliado pelo Júlio Portela e pelo Jason Cardoso da Silva. Só no final da partida, então, em Chapecó foi 1-1 no primeiro tempo.
Inicialmente, a Chapecoense abriu o placar aos 29 minutos com o zagueiro Lúcio de cabeça, atou no finalzinho com o Vandeco aos 45 do primeiro tempo. Cartões amarelos no jogo, então, Fábio e o Alcinei pelo lado do Joinville e o Ivair da Chapecoense tomou amarelo. A arena foi de R$ 3.080 e o público não foi divulgado. Naquela tarde chuvosa em Chapecó, talvez esse foi uma influência aí de um público Então, o Chapecoense entrou em campo com o Madruga, o Cláudio, o Lúcio, o Oliveira e o Itá, o Ivair, o Tite e o Maringá, depois o Marquito, o Luiz Carlos, o Daniel e o Índio, depois o Neto e o técnico era o Agenor Pitini. No Joinville, Silvio, Luizinho, Jairo Santos, Bandoc e Clóvis, o Veiga, o Alcinei e o Vandeco, depois o Benson, o Giovanni, o Marcos Paulo, depois o Regilson e o Fabinho, também entrou o Paulinho aí no lugar do Fabinho. Técnico Rafael Granite. Em relação ao jogo, nos primeiros 40 minutos a Chapecoense foi superior, né, e o Joinville acabou equilibrando no finalzinho do primeiro tempo, que foi quando chegou ao seu gol de empate. O gramado estava encharcado, né, havia choveu forte em Chapecó, e aliado a isso, a parte física, né, dos dois times, então, contribuiu para um jogo um pouco fraco, né. Então, aos 29 minutos, o Lúcio de cabeça, após o cruzamento do Índio, abriu o placar para a Chapecoense. Após o gol, a equipe da Chapecoense criou várias oportunidades de ampliar, não foi feliz, né? Pecou nas finalizações e acabou sofrendo esse gol de empate aos 45 minutos, no chute cruzado do Vandeco. Na imagem aí, então, o Lúcio, né, no centro, o Lúcio subindo de cabeça, em meio à zaga do Joinville aí, então. O Lúcio que foi um dos destaques da partida pro lado da Chapecoense. No segundo tempo, a expectativa era que a Chapecoense fizesse uma pressão para tentar o segundo gol, mas não foi isso que aconteceu. O Joinville continuou um domínio que havia feito no final do primeiro tempo, principalmente no meio campo, e foi quem perdeu as maiores oportunidades nesse jogo. Aos 3 minutos, então, o Joinville quase desempatou em um chute do Giovani, a bola acabou batendo na trave, né? Então foi uma das melhores chances da segunda etapa. Diante da situação, então, a Agenor Pitini tentou fazer algumas alterações na Chapecoense, colocou o Marquito e o Neto, né, nos lugares do Maringá e do Índio. A torcida desaprovou isso, né, não gostou dessas mexidas na equipe, mas essas alterações no final das contas não alteraram, né, não deram tanto resultado assim como esperava o Agenor. O jogo terminou mesmo no empate. Então o empate foi bem-vindo para o Joinville, fora de casa, e no início da competição a Chapecoense acabou perdendo 2 pontos e teria que recuperá-los em Itajaí na próxima rodada. Então agora a gente vai para os jogos do domingo. Do domingo aí nós tínhamos expectativa no clássico, né? O primeiro clássico do ano, Avaí Figueirense. A partida foi disputada na área sacada. Às 17 horas, no apito, o Mocelin, né, o José Mocelin do Rio Grande do Sul, auxiliados pelo Gervásio Silva e pelo Manuel Eupídio. Algumas curiosidades aí da partida, então. Valores do ingresso, na geral, custou R$5, na descoberta 10, na coberta 15 e na arquibancada e nas cadeiras R$20. Em relação aos números desse clássico, foi o clássico 337. O Avaí levava vantagem de 119 vitórias contra 117. O empate ocorreu 101 vezes na história. Total de gols 867 no clássico. O Avaí marcou 455 e o Figueirense 412. Juntos, as duas equipes investiram R$300 mil para a temporada. E
A expectativa em Florianópolis era que as duas equipes brigassem então pelo título nessa temporada de 96. O Avaí vinha de um título da Copa Santa Catarina em 95 e praticamente manteve alguns jogadores aí para buscar esse título estadual em 96. Nessa imagem a gente pode ver então pelo lado do Avaí o destaque é o Adilson Heleno, né, que retornava ao Avaí nesse ano, e pelo lado do Figueirense o Birubiru, que era o único remanescente então de 1995 na equipe do Figueirense. O Avaí derrotou o Figueirense por 2-0. Os gols então foram marcados no segundo tempo, Jacaré aos 11 e Adilson Heleno aos 39. Cartões vermelhos, Paulo César pelo lado do Figueirense e o Fábio pelo lado do Avaí. Cartões vermelhos. Então tem duas fontes em relação aos cartões amarelos, né? No Diário Catarinense, os cartões amarelos do Avaí foram de Gilson, do Adilson Heleno e do Ronaldo. Pro A Notícias, os amarelos são para Mina, Adilson Heleno e Ronaldo. Então, se alguém tiver essa informação aí, puder contribuir aqui conosco, para a gente tirar essa dúvida das expulsões aí, né? Que há uma controvérsia aí nas informações. Em relação à Arenda, então, 53.545 e o público de 5.235 pagantes, o público total foi de 6.310, público razoável e o público da época, né? Pelo Avaí, Alex, Mina, Ronaldo, Flávio, Gilson Campo, o Belmonte e o Regis, Adilson Heleno, depois Jorge, Claudiomir, o Jacaré e o Gilson, depois o Dirley, e o técnico o Rui Guimarães. Pelo lado do Figueirense, o Palmieri, contratado para a temporada, Sandro Silva, Evandro, Paulo César, o Gilmar Serafim, Zeca, Alaércio, depois o Erasmo, o Birubiru, o Tadeu, depois o Adriano e o Bafafá. No banco, então, comandando a equipe, o Nazareno Silva. Um resumo, então, dessa partida. Aí o Avaí começou, então, o estadual derrotando por 2-0 o Figueirense. Nada melhor que uma vitória no Clássico, né? Os gols saíram, então, no segundo tempo. E um dos destaques, então, da partida, o Jacaré marcou o primeiro, o Adilson Heleno, grande ídolo da equipe do Avaí, marcou o segundo. Dois grandes ídolos, né? O jogo, no geral, foi truncado. Jogadas individuais foram a tônica da partida, né? Então, foi em jogadas individuais que o Avaí saiu melhor e derrotou o Figueirense, né? Então, em jogadas individuais, o Avaí marcou os 2 gols da partida. Como eu falei antes, as expulsões de Paulo César e de Flávio, né? Paulo César pelo lado do Avaí e o Paulo César pelo lado do Figueirense e o Flávio pelo lado do Avaí. O Figueirense começou a partida melhor. O Avaí buscava se defendia bem, né? A chegada nas jogadas era por cima, então devido a essa marcação forte, as jogadas por baixo eram dificultadas e jogadas eram a tônica do início da partida, né? Então o zagueiro Evandro ele teve 2 oportunidades de gol pelo lado do Figueirense, em cabeceios, mas não conseguiu marcar. E pelo lado do Avaí, a primeira chegada do Avaí no jogo foi aos 15 minutos da etapa, quando o Adilson Heleno cruzou e no rebote o Mina chutou forte para a defesa do Palmieri. Essa foi a primeira chegada do Avaí. A segunda chegada do Avaí foi numa jogada do Jacaré, que até então estava apagado no jogo, mas ele fez um lançamento sensacional, o Gilson pegou, fez o cruzamento e o Mina, quando pronto para marcar, sofreu intervenção do Paulo César. Então, Paulo César salvou o Figueirense. Aos 20 minutos, o Avaí já dominava a partida, né? Aquele início do Figueirense, o Avaí conseguiu controlar e já dominava. E numa cobrança de falta da Adilson Heleno, então quase saiu o primeiro gol do jogo, né? O Adilson cobrou a falta, a bola estourou no travessão aí. Era chance claríssima, assim, de gol. Na verdade, a segunda, né? A primeira foi aquela intervenção e essa foi a segunda. Então, nos 20 minutos, o Avaí começou a se impor na partida. O Figueirense teve uma chance com o Bafafá, que
que tocou a trave, né? O Bafafá então fez um chute aí e a bola acabou batendo na trave, mas o primeiro tempo acabou mesmo em 0-0. Na segunda etapa, a chuva então que caiu na segunda etapa e numa troca de passes aí chegou o gol aos 11 minutos. Então o Regis tocou pro Jacaré, o Jacaré livre na entrada da área, chutou e a bola no ângulo de Palmieri, marcando o primeiro gol do Avaí. Após esse gol, o Figueirense foi para cima, né, teve algumas oportunidades, principalmente com o Bafafá, mas não marcou. O Avaí em vantagem perdeu o Flávio, né, então a vantagem no placar e a desvantagem numérica depois dessa expulsão do Flávio. Então o Rui Guimarães tratou de fazer algumas alterações, tentou recompor aí, colocou o Regis, né, recuou o Regis e colocou o Dirley no meio de campo. O Dirley que entrou no lugar do Gilson, né? No Figueirense as alterações foram da entrada do Adriano e do Erasmo, né? O Adriano entrou no lugar do Tadeu e o Erasmo no lugar do Alaércio. Mas em um lance aí o jogador Paulo César acabou sendo expulso e essa vantagem numérica que o Figueirense tinha para buscar o gol de empate, né, foi por água abaixo. Então das duas equipes com 10 jogadores a partir de então. Então a 6 minutos do fim do jogo, o Adilson Heleno conseguiu dar números finais a partir de uma cobrança ali de uma jogada individual. Então o Adilson Heleno conseguiu marcar o segundo gol do Avaí, driblando 2 marcadores, e na saída do Palmieri ele tocou por cima e deu números finais à partida. Então essa foi a estreia do Avaí, vencendo o Figueirense no Clássico. Nada melhor, né, do que uma vitória no Clássico. E o Avaí assumiria então a liderança do campeonato com esses resultados, os 2 empates dos jogos do sábado e essa vitória do Avaí. O Avaí acabou iniciando o campeonato dividindo a liderança com o Tubarão, que jogou e venceu o Brusque em Tubarão. Em relação ao jogo em Tubarão, então o jogo foi disputado no domingo, às 17 horas também, no estádio Aníbal Torres Costa. Na arbitragem, Gilson Aparecido Pauletti, auxiliado pelo Jefferson Schmidt e pelo Claudemir Mafessoni. Pelo lado do Tubarão fizeram suas estreias o Mauro Ovelha e o goleiro Miguel, além do Vanderlei, né, o Vanderlei zagueiro, o meio-campo Chiquinho e o atacante Chulapa. Jandir e Marcos, que eram algumas contratações aí da equipe do Tubarão. Jandir ex-Fluminense, uma expectativa muito grande, né, no Tubarão. Não estrearam então nesse jogo. Pelo lado do Brusque, o destaque então era o meia Birubiru, ex-Jaraguá, e o zagueiro Toninho, ex-Atlético do Paraná. Assim, o Tubarão vivia um momento de grande expectativa, né, depois daquela união com o Hercílio e com essa montagem da equipe, uma equipe forte. Então, além da comunidade ter abraçado o Tubarão, então a expectativa era muito grande dessa equipe, que tinha como objetivo, né, chegar entre os grandes nessa competição. Pelo investimento feito, o objetivo era chegar a brigar aí pelas primeiras colocações. Em relação à partida, a equipe do Tubarão então venceu pelo placar de 2-0. Os gols foram marcados pelo jogador Kramer aos 22 minutos e o Chulapa aos 37 fez o segundo. O Tubarão atuou com o Miguel, o Vanderlei, o Mauro Ovelha, o Paulão e o Geraldo. China, Chulapa, Chiquinho, depois Alex, Pedro Paulo, Liminha e Marcian, depois o Kramer. No banco, então, o técnico era o Reinaldo Salomão. Pelo lado do Brusque, Binho, Marquinhos, Marco Antônio, Claudecir e o Africano, o Kleber e Celso Giovanni, Pedro Matão, depois o Birubiru, o Carraro e o Tita. Essa era a equipe do Brusque. No banco, o Robson Machado.
Então, em relação ao jogo, primeiro tempo 0-0. Na segunda etapa, a equipe do Tubarão então chegou aos gols aí aos 22 minutos com o Kramer, depois que invadiu a área e chutou, marcando o primeiro gol. O segundo foi num passe de Pedro Paulo para o Chulapa, que chutou e marcou o segundo gol aos 37 minutos. Então o Tubarão iniciou bem, com o resultado e com o saldo aí, dividiu a liderança com o Avaí nessa primeira rodada. O Brusque teria que buscar recuperação na próxima rodada, né? Acabou perdendo o jogo em Tubarão e buscaria ele melhorar nas próximas rodadas. Cartões vermelhos, então o Kleber do Brusque tomou cartão vermelho. A renda foi de 22.460 e o público 3.416 pessoas. Então essa primeira rodada ela foi finalizada então somente no dia 22 de fevereiro. O Jaraguá enfrentou o Blumenau no estádio João Marcato. O jogo foi então numa quinta-feira às 20h30. A arbitragem então foi do Oswaldo Meira Júnior, auxiliado pelo Paulo Renato Brasil e pelo Charles Benhur Ferreira. Pelo lado do Jaraguá, permaneceram na equipe em relação ao ano de 1995 o Márcio Ventura, goleiro, o Altair, zagueiro, o Isaías, lateral, e o volante Charles. Pelo lado do Blumenau, que começou aí então tardiamente essa montagem da equipe, a expectativa era de um bom jogo, né? A equipe realizou treinamentos durante o carnaval e contava aí com um desfalque do Renato, né? Com contratura muscular, ele na verdade seria avaliado e não seria dada a certeza ou não do jogador estar presente nessa partida. O final da partida foi 1-0 para o Jaraguá. O gol foi marcado no segundo tempo pelo jogador Altair aos 27 minutos. O Kleber do Blumenau foi expulso. A renda do jogo foi de R$ 7.560 para um público de 1.119 pessoas. O Jaraguá jogou com o Márcio Ventura, o Renato Cruz, o Altair, o Henrique e o Isaías, depois o Pavan, o Charles e o Everaldo, depois então o Roberto Carão e o Ramalho, além de Ricardo, depois o Renato, o Marcos Vinícius e o Nilton, então, pelo lado do Jaraguá. O Blumenau atuou com o Alexandre Jacó, o Rogério Luizinho e o Catarina, o Lopes, o Alemão e o Renato, o Didi, o Robson e o Jairo. Em relação ao jogo, foi um jogo de poucas oportunidades, né? E o gol foi marcado então aí em uma penalidade máxima. O Altair converteu a penalidade e deu números finais à partida. O melhor lance do Blumenau no jogo foi aos 10 do segundo tempo com o Renato. O Renato não teve a chance numa penalidade e desperdiçou então. No momento o jogo estava em 0-0, né? Então o Blumenau podia ter saído na frente, poderia ter saído, abrir o placar aí, mas não marcou e depois sofreu aos 27 com o Altair. Então, a conclusão da primeira rodada foi essa. A classificação inicial então colocou o Tubarão e o Avaí na frente, ambos com 3 pontos e saldo 2. Na terceira colocação o Jaraguá com 3 pontos, mas o saldo 1. Na quarta colocação a Chapecoense, o Joinville, o Marcelo Dias e o Criciúma com 1 ponto e saldo 0, né? O oitavo era o Blumenau com nenhum ponto e o saldo -1, e a lanterna era dividida entre Figueirense e Brusque, ambos com nenhum ponto e o saldo negativo de -2, né? Então a próxima rodada ela foi disputada somente no dia 24/2. Então, como você pode ver, a primeira rodada no dia 10 e 11. Aí houve uma parada para o carnaval. Aconteceu o complemento da primeira rodada
com o jogo em Jaraguá do Sul, no dia 22. Aí no sábado 24 em Joinville, Joinville enfrentaria o Avaí. E no domingo a rodada seria encerrada com o Brusque e Criciúma em Brusque, Marcílio Dias e Chapecoense em Itajaí, Figueirense e Jaraguá jogando na capital e o Blumenau recebendo o Tubarão em Blumenau. No próximo vídeo eu trago essa segunda rodada, todo o resumo da segunda rodada e a gente segue aí trazendo as informações dessas competições aí pra vocês. Então desde já eu peço que todo mundo compartilhe e comente, né? Mande suas sugestões. E a gente vai continuar trazendo aí essas informações dos campeonatos das antigas aí pra vocês. Em breve eu trago aí o livro, né? O livro sobre essas competições. É uma coletânea, então, são 3 livros. Você pode adquiri-lo individualmente, na forma e-book ou um livro impresso, né? No caso físico. Em um deles eu trago toda a temporada do Campeonato Catarinense da Primeira Divisão, todas as rodadas e informações. E aí tem mais 2 volumes, que um traz aí as informações do Campeonato da Segunda Divisão e o outro da Copa Santa Catarina. Então eu vou disponibilizar esse material, quem quiser adquirir e nos ajudar aí, eu fico grato. Então valeu pessoal, até a próxima.